Seja bem-vindo, você que está chegando. Eu quero orar com você hoje pela vida abundante de Jesus. É isso mesmo, a vida abundante de Jesus. Nós vamos orar sobre isso hoje. E muitas pessoas que começam a orar por determinadas áreas, determinadas mudanças na vida delas, ou quando a gente está orando por alguma mudança na nossa vida. Então, tem uma coisa que nós precisamos considerar. Primeiro, é que a palavra de Deus é a verdade e que a palavra de Deus é confiável. E segundo, que para toda mudança é necessário um tempo. Tem mudanças que levam menos tempo, tem mudanças que levam mais tempo. Mas a questão a questão mais importante também não é o tempo. É o que a palavra de Deus diz. Se você se apegar ao que a palavra de Deus diz, ao que Deus revelou para você, e você perseverar naquela palavra, você perseverar naquela promessa, vai chegar um tempo do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Sempre que Deus te revela algo, sempre isso está envolvido com algo maior que Deus tem. Não é só sobre a sua bênção, também é. Deus quer sim te abençoar. A Bíblia diz que o ladrão veio senão a matar, a roubar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então, escute bem. Deus te faz uma promessa, assim como nós falamos ontem. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. A gente está recebendo alguns testemunhos, Sei que Deus já tem feito coisas especiais através dessa palavra. Você vai ver que Deus dá um sonho para José, e aquele sonho para José foi sim um benefício para ele, mas muito mais tinha um propósito de Deus envolvido. Por causa da promessa que Deus fez para José, a vida de muitos foi preservada, sabe? Então, toda vez que Deus te faz uma promessa, ou toda vez que você está orando por algo, e Deus já disse que vai fazer aquilo, tem agora duas coisas importantes: o teste do tempo, e também nós precisamos valorizar a palavra de Deus, Então, a Bíblia fala sobre aqueles que esperaram e através do tempo, receberam o cumprimento de promessas. Então, você vai ver constantemente histórias na Bíblia, Deus fazendo promessas e depois isso demandando um tempo. Davi foram quase 20 anos, cerca de 17 anos, para viver a promessa que Deus fez para ele. O profeta foi na casa dele, liberou uma palavra de Deus sobre ele. Quando ele estava aparentemente esquecido, Deus viu e Deus liberou uma palavra sobre ele, mas a palavra não aconteceu rapidamente. E sabe, muitas pessoas perdem as promessas por isso, porque Deus faz a promessa, só que muitas vezes Deus não fala a data que vai cumprir. E isso às vezes pode levar 1 ano, pode levar 5 anos, pode levar 10, 12 anos, 15 anos, pode levar 20 anos, 30 anos para uma promessa cumprir, Mas o interessante é que durante a nossa trajetória, durante a nossa jornada, nós vamos descobrir que mais importante para nós não é algum sucesso ministerial, isso é bom e Deus quer isso, mas não é algum sucesso pessoal. Mas o mais importante para nós é estarmos na presença de Deus. Porque no final a gente vai descobrir que nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, sempre é Ele que tem nos sustentado. Você vai ver aqui, em Salmo 23, versículo 1 e 2, diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, você vai ver aqui que Deus quer nos levar para um tempo de bênção. Deus quer nos levar para um lugar espiritual de bênção e nos fazer completos. Deus quer trazer a plenitude. Deus quer trazer a vida abundante para você. Você vai ver aqui em Isaías 61, versículo 1, diz: o Espírito do Senhor Deus
está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Ainda agora, Romanos capítulo 14, diz que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, escute bem, a Bíblia diz que o Espírito que nós recebemos não é um Espírito que vem para nos escravizar, na sequência desse versículo, Romanos 8, do 14 ao 16. Então, a gente não precisa viver escravizado e tendo medo, como acontecia com a gente na época que a gente não estava com Jesus. Tendo medo das circunstâncias, tendo medo das situações. Não. Mas a gente deve estar conectado com o Espírito Santo, que ele sempre tem uma rota, ele sempre tem um caminho, uma saída para nós. A Bíblia diz assim: o Espírito que vocês receberam é um Espírito que adota vocês como filhos. Você está vendo? Pelo meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, a Bíblia diz que se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Ele vai nos dar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai trazer o entendimento que a gente precisa e vai nos guiar para tudo aquilo que Deus já tem para a nossa vida, sabe? Deus quer te abençoar. Deus quer trazer a vida abundante para você. Deus quer te abençoar. Eu declaro essa vida abundante, espírito, alma e corpo, sendo tocados pela bondade, pela misericórdia de Deus, pela bênção de Deus na sua vida. Aqui em 1 Tessalonicenses 5,18, diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós estamos aprendendo alguma coisa aqui, nós vamos orar. Escute bem, primeira coisa, Deus quer que você tenha vida abundante. Deus quer cuidar de você. Eu aprendo ali quando o apóstolo Paulo diz que ele sabia passar necessidade e também sabia passar abundância. Quer dizer, a maior riqueza do apóstolo Paulo era Deus. Agora, se você andar com Deus, Ele vai estar com você, sabe? E Ele tem sim, né? Jesus falou aqui, Ele tem sim um tempo bom para a sua vida. Então Ele quer o quê? Ele quer nos guiar. Ele quer nos guiar pelo seu Espírito. Uma coisa que me entristece, vou falar aqui uma coisa que me entristece, pessoas que estão andando com Jesus há muito tempo, mas não permitem Jesus tocar, não permitem Jesus tocar em áreas cruciais, ou abrir um entendimento delas sobre o Evangelho, abrir um entendimento sobre a vontade de Deus. Sabe, Jesus veio para restaurar tudo que foi perdido por causa do pecado. Para o enfermo, Ele tem cura. Para aquele que está cativo, seja qualquer tipo de problema, seja um problema espiritual, emocional, ou até um problema físico, um problema aqui na terra, Jesus tem a libertação. Nós lemos aqui, né? Isaías 61. E sobretudo a Bíblia também mostra que Ele quer nos reconciliar consigo mesmo, como diz lá em 2 Coríntios no capítulo 5. Então nós precisamos entender, por causa do pecado vieram as doenças e enfermidades, veio problemas emocionais, miséria, pobreza, né? E o homem foi separado de Deus. Mas em Cristo Jesus, tudo pode ser restaurado, sendo que a nossa última vitória, né, é quando nós vamos vencer a morte e nós vamos receber o nosso corpo glorificado e vamos entrar na dimensão da eternidade. Mas nós precisamos entender, não é porque está demorando que Deus não vai fazer, não é porque está demorando que significa que Deus não vai fazer, ou não vai dar o direcionamento que você precisa, ou não vai liberar a promessa que Ele te fez. Não. É o teste do tempo. Durante os tempos de espera, nós precisamos nos apegar a Deus e a palavra de Deus. Sabe? Durante o tempo de espera, eu vou esperar em Deus
e na palavra de Deus. Você pode escrever isso aí? Escreve assim: durante o tempo de espera, eu vou confiar em Deus e na promessa de Deus. Escreve: eu vou confiar em Deus e na promessa de Deus. Eu quero orar agora. Coloca aí: eu tenho o meu pedido de oração. E antes eu vou declarar aqui um versículo, que eu fiz uma citação. Agora eu vou ler aqui. Filipenses 4,19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Seja qual for a necessidade que você está tendo agora, talvez a necessidade que você está tendo você está precisando de um renovo espiritual. Você está precisando de um renovo, de ter uma paixão por Jesus de novo, uma vontade de buscar Deus como antes, valorizar aqueles momentos de adoração, valorizar a palavra de Deus como antes. Talvez você está passando por um esfriamento espiritual. Isso é muito triste, porque quando a pessoa não identifica que ela está no esfriamento, ela às vezes quer agir de formas, quer culpar alguém, ou quer agir de formas que aquilo não é realmente a raiz do problema. A raiz do problema é porque Deus deixou ali de ter aquele lugar de importância que Ele tinha na sua vida. Ou pior, você não sente, né? Não é sobre o sentimento, mas o espiritual comunica com a nossa alma, né? Você não tem mais aquele desejo por Deus novamente como você já teve um dia. Mas Deus te trouxe aqui para te renovar suas forças espirituais, tocar no seu emocional, renovar suas forças físicas, porque o Evangelho de Jesus é um Evangelho completo. Jesus veio para a vida abundante, isso quer dizer plenitude. Sabe, eu quero te encorajar, comece a ler a Bíblia no original. Uma vez eu fiz uma citação, peguei esse versículo aqui junto com vocês, né? João 10,10 no original, e você vai ver que ali está falando de uma vida plena, uma plenitude de Deus. Qual que é o nosso desafio hoje? São as perseguições. Sobre as outras coisas, Deus tem nos sustentado, e não só perseguição assim natural, também espiritual, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa fica preocupada, ela às vezes não percebe, tem algo espiritual capitalizando por trás, ou tem algo espiritual perturbando ali a mente dela, como flechas, como ataques ali espirituais através de um pensamento sutil, para a alma dela, para a mente dela ficar preocupada. Quantas vezes a gente fica preocupado e a gente não entende que a preocupação é um chamado à oração? Não é verdade? Então, o que Deus está querendo de nós? Ele está querendo que, ao longo dos tempos, a gente continue confiando na promessa que Ele nos fez. Ao longo do tempo, nós continuamos valorizando a presença dEle. Independente de ter um sucesso ou não ter um sucesso, essa não é a questão. A questão é estar na presença dEle. O nosso sucesso é estar com Ele. O nosso êxito é estar com Ele. E as outras coisas vão nos acompanhar. Sabe, eu gosto de dizer que você não corre atrás da bênção. Você corre atrás de Deus, né? Você procura Deus e as bênçãos vão acompanhar você. As oportunidades vão vir para você. As bênçãos vão vir até você. E tem outros momentos que Deus vai te direcionar também. Você busca a Deus, Ele faz bênçãos vir atrás de você. E ao mesmo tempo, Deus dá direcionamento do que você tem que fazer. Você vê? Então, eu sei que Deus está falando aqui com alguém. Ele quer te abençoar. Ele quer trazer a vida abundante. Eu declaro cura em nome de Jesus agora. Eu declaro libertação sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E te abençoo em tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E peço, Espírito Santo, que o Senhor venha guiar cada vida aqui agora. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Fala assim: usa a minha vida para a sua glória, em nome de Jesus.
Você já viu testemunhos? Esses dias eu estava vendo um testemunho de alguém que estava contando que já passou por tanta situação difícil. Passou a família toda passando muita dificuldade. Família passando muita dificuldade. E teve uma época que eles não andaram com Jesus. E agora, andando com Jesus há alguns anos, eles olharam para trás. E eles nem perceberam que Deus já mudou muita coisa na vida deles. Deus já tem mudado a vida espiritual, tem agido na vida espiritual, tem agido no emocional e tem agido também no físico, tem agido com bênçãos também materiais. Você vê isso? Então, mas como que isso começou? Começou com uma entrega. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, vai ter o teste do tempo. E no teste do tempo, você precisa continuar firme com Deus e com a palavra. Com a palavra que Ele liberou na sua vida, também valorizando a palavra escrita de Deus, né? Então, tem palavras que são promessas. Você já viu quando você está lendo a Bíblia? Escuta bem, pelo menos duas formas aqui de você receber uma palavra. A primeira é, você está lendo a Bíblia, chega uma hora assim que para um versículo e aquele versículo começa a saltar para você. Aquele versículo começa a chamar a sua atenção. Então, fique atento ali. De repente Deus tem alguma promessa, alguma instrução que está sendo liberada para você através daquele versículo. Quantas vezes eu estou andando, essa semana passada aconteceu de novo, eu estou dirigindo, eu estou andando, eu estou acordando pela manhã, aí vem para mim um livro da Bíblia, um capítulo e um versículo. E agora às vezes Deus também está dando um capítulo inteiro, né? Então, o que é isso? Deus falando através da palavra escrita. Agora, Deus não vai contra a sua palavra escrita, mas Deus também opera através dos dons espirituais. Através dos dons, pode-se dizer também através dos sonhos, das visões, das impressões, né? Deus também continua usando pessoas. Deus continua também usando a instrumentalidade de alguém para a nossa vida. Você está ouvindo? Então, esse é o tempo de você estar atento. Porque eu creio que até essa palavra agora é uma palavra de bênção, é uma palavra de promessa para alguém que está aqui. Talvez você está sem esperança de uma mudança. Talvez sua vida parece estar se repetindo. Todos os ciclos parece que estão se repetindo. Parece que você não está vivendo nada diferente, né? São ciclos repetitivos que às vezes, né, parece que uma pessoa fica girando em círculos e está vivendo as mesmas coisas na questão interna, emocional e também externas. Mas Deus está trazendo você aqui para falar. Ele é um Deus que continua destruindo todo o jugo do diabo. E Ele é um Deus que desembaraça caminhos ainda hoje. Eu declaro que Deus está desembaraçando os seus caminhos agora. Eu declaro que Deus está desembaraçando os seus caminhos agora. Algo está acontecendo agora no mundo espiritual. E você vai viver a vida abundante de Jesus. E você vai ser uma pessoa generosa quando Deus te pedir algo. Quando Deus te pedir uma obediência, em qualquer área, eu declaro que você será essa pessoa que interage com a vontade de Deus, com o plano de Deus sobre essa terra. Porque quando Deus tem algo para você, isso normalmente também vai contribuir com o plano maior de Deus sobre a vida de outras pessoas também. Aqui em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, nós vamos orar. Diz: Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Eu declaro que a abundância vai chegar sobre a sua vida quando Deus conseguir despertar em você um coração generoso. Um coração que obedece a Deus acima de tudo. Até quando parece que você está tendo um prejuízo. Mas se é Deus que te pediu, obedeça. Se é Deus que te pediu, obedeça. Quando é coisa desafiante, principalmente, é bom você pedir uma confirmação, né? É bom a gente pedir uma confirmação. Mas muitas vezes, quando Deus nos pede coisas difíceis, Ele está querendo testar o nosso coração.
Mais do que isso, Ele está querendo transformar o nosso coração. Você está ouvindo? Se Deus tem pedido algo que está te confrontando, se Deus tem te pedido algo que está falando assim, nossa, isso aqui, sabe? Tem gente que quando Deus pede algo difícil, fala, isso aqui acho que não é Deus não. Né? Deus não quer esse espírito de dúvida na sua vida não. Então o que você deve fazer? Deus, é realmente o Senhor que está pedindo? Então coloque em oração, mas normalmente, quando Deus te pede algo, você já sabe. Mas peça pelo menos 3 confirmações. Né? Porque eu creio que Deus, quando Deus te pede algo que te confronta, Ele também quer te abençoar de uma maneira surpreendente. Né? Sabe, eu vou falar isso aqui e nós vamos orar. Tem pessoas que têm assim uma fantasia, eles acham que vai chegar um dia que não tem mais luta. Vai chegar um dia que não tem mais problema. E esse dia vai chegar quando Jesus voltar ou quando a gente for promovido para ir com Ele. Né? Aqui na Terra, nós sempre vamos ter algum tipo de desafio, sabe? Mas eu declaro que Deus está te fortalecendo tanto. Eu declaro que você está entrando em um tempo de tanta dependência de Deus, sabe? Que você vai enfrentar e vencer os seus desafios em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por cada pedido de oração e oro por cada um que está aqui. O Senhor conhece e sabe de coisas que nós não sabemos. Nós só sabemos até determinado ponto, até quando o Senhor quer nos mostrar. Mas o Senhor não nos mostra tudo. E nós temos o teste do tempo. Tempos de espera são tempos difíceis para nós, Senhor. Nos ajuda. Nós pedimos do Teu favor. E nós decidimos confiar em Ti e confiar na Sua palavra. A palavra que o Senhor liberou nos propósitos sobre a nossa vida, nós cremos, nós confiamos e nós declaramos em nome de Jesus. Nós não vamos retroceder, nós vamos continuar na Sua presença. Mas nós precisamos da Sua ajuda, nós precisamos do Seu favor, da Sua graça, do Senhor nos fortalecendo. Pai, nos ajuda a Te obedecer. Pessoas aqui que estão começando a caminhar com Jesus, ó, Deus está falando com alguém aqui. Ou pessoas aqui que Deus está querendo que você esteja firmado na presença dele. Sabe, eu creio que tem alguém aqui que você começou a andar com Jesus há pouco tempo. Só que você está oscilando. Você está oscilando. Uma hora você está ali andando à vontade de Deus, outra hora já não está mais. Outra hora está segundo a sua cabeça, outra hora está, né, segundo o que Deus quer. Não. Deus quer uma decisão da sua parte. Deus quer uma decisão. Mas Ele também quer uma dependência. Fala assim comigo: Deus, me ajuda a fazer o que Te agrada. Fala assim: Deus, me ajuda a fazer o que Te agrada. Fala assim: em tudo, me ajuda a saber qual é a Sua vontade, em nome de Jesus. Em todas as situações, se você orar e se você for guiado pelo Espírito, Ele vai te guiar sempre na palavra. Sabe? O que é mais importante, a palavra ou o Espírito? A palavra ou o poder? Não tem uma coisa mais importante, elas andam juntas. Você está ouvindo? Então não deixe uma falta de entendimento entrar na sua cabeça. O Espírito te guia em toda a verdade. O Espírito de Deus vos guiará em toda a verdade. Você lembra? Então quer dizer, o Espírito Santo nos guia sempre na palavra. Porque às vezes, quando Deus está nos dando uma palavra que nos confronta, vamos falar a verdade? Às vezes, quando Deus está dando uma palavra que nos confronta, sabe o que a gente quer fazer? A gente quer falar assim: isso aí não tem, esse não é o contexto, isso não tem base bíblica, né? Quando na verdade não é isso. Somos nós que não estamos recebendo uma palavra de instrução ou até uma palavra de correção, né? Então, eu costumo dizer: quem está pronto para dar uma palavra de correção? Se você tem amadurecimento suficiente para isso, amadurecimento espiritual, para poder discernir, para poder aplicar da forma correta, para não ficar usando ali questões humanas, né? Ou uma percepção humana, ou usando uma indireta. Não, Deus não quer esse tipo de coisa. Quantas vezes nós erramos? Por quê? Porque a gente quer interpretar o que Deus está falando do nosso jeito.
e não do jeito que o Espírito Santo está falando, não do jeito da palavra, sabe? Mas eu declaro que sobre nós está chegando esse tempo. Está chegando esse tempo agora de discernimento espiritual. Para ter uma correção, tem que ser uma pessoa madura e que realmente está sendo guiada por Deus para liberar aquela correção. Então, tem que ser maduro e tem que ter um direcionamento de Deus para a correção. Você está ouvindo isso? O problema é que às vezes pessoas que não estão maduras e não estão guiadas por Deus querem falar na vida de outro. Não estão guiadas por Deus e não estão maduras. Então isso não vai funcionar. Isso, pelo contrário, pode agir problema, pode acontecer problemas desnecessários. Algumas vezes eu já tive que orientar pessoas que receberam palavra. Eu falo, essa palavra é de Deus, só que aplicaram errado na sua vida. Né? Eu lembro de uma história esses tempos que alguém chegou e falou, acabou com a pessoa. Eu falei, a pessoa falou, eu recebi essa palavra assim, assim, assim. Né? Eu falei, essa palavra foi de Deus, mas a interpretação está errada. Que a interpretação faltou sabedoria. A Bíblia fala sobre o espírito de sabedoria e revelação. Você vê isso? Né? Então, eu creio que tem alguém aqui que você recebeu uma palavra que te desmontou. Né? E pode até ser que foi uma palavra de Deus. Se é uma palavra de Deus, tem que aceitar o confronto. Primeira coisa, aceitar o confronto. Mas às vezes também você tem que procurar alguém mais maduro para te ajudar aí nessa interpretação. Né? Porque uma palavra errada pode prejudicar, pode até matar um chamado. Né? Não é verdade? Eu sei que Deus está falando aqui com alguém. Você está ouvindo? Gente, estamos sempre aqui, 7h30 da manhã. Na verdade, essa semana está um horário novo, hein? Vou fazer um teste em horário novo. 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Porque eu vou tentar o máximo possível, né? Tá mais ao vivo aqui com vocês, mas toda palavra é inspirada por Deus aqui, toda palavra, né? Deus tem agido. Então anota aí. 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas, tá? O novo horário dessa semana, e eu creio que vai ser muito poderoso. Esse é o nosso livro, você pode adquirir através do telefone 19995883146. Aqui eu falo como você vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus para a sua vida. Aqui eu falo de maneira prática sobre o amor de Deus, sobre arrependimento, o que é o verdadeiro arrependimento, né? Poderosos em Deus, onde eu falo aqui um pouco de quem nós somos em Jesus, e eu creio que esse livro vai te edificar muito. Dentro do hospital tinha uma pessoa lendo lá, e ela leu, se você está vivo é porque Deus tem um propósito para você, e um grande testemunho ali aconteceu e tem acontecido, né? Testemunhos. Eu creio que então esse livro vai ser uma bênção também para a sua vida, tá bom? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado eu vou deixar uma oração especial para você, tá? Vou deixar uma oração que eu citei aqui para vocês no começo, onde eu falei da importância de permanecer em Jesus e permanecer na palavra. Até o nosso próximo encontro. Verifica se você é inscrito no canal, clica aí no curtir e compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração. Até lá!